Olá pessoal, graça e paz, estamos ao vivo e hoje com um convidado muito especial, pastor Marcelo Bigardi, que é pastor aqui no Bola de Curitiba. O pessoal está começando a entrar, seja muito bem-vindo. Você que está chegando agora na nossa live, vai dizendo aí a cidade de onde você está nos assistindo, o nome da sua cidade, do seu estado. Vai ser uma grande bênção essa live hoje. Se você estiver gostando da live durante a aula, compartilhe a live. Amém? Amém? Fala, profeta Tiago. Deus abençoe. Então você compartilha essa live, ó. Já começa compartilhando, porque vai ser muito forte essa aula de hoje. Pastor Marcelo Bigardi vai trazer uma aula sobre liderança. Tá, os livros estão aí já? Já estão os livros aí? Estão. Pega os livros aí, Rodrigo, o livro do pastor Marcelo Bigardi. Traz aqui para nós, que eu quero já mostrar aqui os livros do pastor. E preste atenção, meu irmão. Já comece compartilhando, tá? Compartilha aí, que vai ser uma aula fantástica. Pastor Marcelo Bigardi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao meu escritório. Que Deus possa te abençoar muito, a você, a sua casa, a sua família. Pastor, o senhor é natural de onde? Sou natural de São Paulo. São Paulo? São Paulo. E como que você veio parar em Curitiba, pastorzão? Em 94, eu tive uma experiência com Deus em São Paulo bem legal. Certo. E de lá eu vim parar aqui em Curitiba, vim numa igreja lá no São Brás. E lá eu tive uma outra experiência muito legal. Porque eu cheguei em 94 aqui e um profeta olhou pra mim no meio do culto e falou: jovem, eu te vejo na frente de muitos jovens que vêm como ondas. Isso não existia bola de neve, não existia nada. Isso me fixou na cidade. Certo. Isso foi em 94. Então, já faz um bom tempinho que eu tô morando aqui. Eita! E como começou o Bola aqui em Curitiba, pastor? Então, nessa época, 94, 96, eu mudei pra Ponta Grossa, conheci a minha esposa, nós nos casamos e eu fui correr um campeonato de skate mundial na Europa. E lá eu tive uma experiência com Deus, onde ele me falou assim: filho, você abriria a mão dos teus sonhos para viver os meus? E eu lembro que eu chorei pra caramba, eu só respondi isso 10 dias depois. Uau. E aí eu falei: tá bom, Deus, eu abro mão dos meus sonhos. Foi quando eu fui convidado a entrar no Bola de Neve através do apóstolo Rina. Daí eu fui pra Floripa, fiquei um ano lá, nós ajudamos a implantar a igreja, eu e a minha esposa lá. Depois, Lá onde hoje o pastor é o pastor... pastor Rodrigo Digão. Rodrigo Digão. E aí de lá, um ano depois, nós fomos para Florianópolis, para Niterói, ajudamos a abrir algumas igrejas lá no Rio. Foi quando o nosso apóstolo disse assim: tá na hora de voltar para a terra da sua esposa e começar uma igreja lá. Quando eu cheguei em São Paulo, meu apóstolo me deu uma folha de papel e falou: tá aqui a sua igreja. Tem 15 e-mails de pessoas de Curitiba pedindo a igreja lá. E eu cheguei aqui Uau. em outubro. Você chegou aqui só com os e-mails. Uma folha de 15 e-mails, mandei e-mail para eles e falei: gente, eu vou começar o Bola de Neve na avenida tal, no apartamento do fulano. E isso faz 13 anos e nós estamos vivendo algo sobrenatural de Deus. Que linda história, que linda, né? E hoje, vocês são quantos no Bola hoje aqui em Curitiba? Então, desde lá pra cá, nós saímos de 15 pessoas para 80 igrejas no estado do Paraná. 80 igrejas? 80 igrejas. E uma frequência de 7 mil pessoas em todos os cultos. Temos 6 cultos durante a semana, dá umas 7 mil pessoas frequentando a igreja. 7 mil pessoas frequentando a igreja, 80 igrejas. E você é líder hoje de quantos líderes? Porque hoje você é líder de líderes, né? Sim. Líder de pastores. Eu sou o apóstolo Rina, ele tem uma visão mundial a respeito do Bola de Neve. Então o que ele faz? Ele dividiu o mundo em partes e eu cuido do estado do Paraná, cuido do Paraguai e cuido da Colômbia. Então nós estamos em 80 cidades, alguns pastores cuidam de 2 cidades, 3. Eu cuido mais ou menos de uns 70 pastores hoje, falando em pastores. E tem a liderança da minha igreja que aí chega a umas 300 pessoas mais ou menos. Que legal, que legal. Bênção. Pastor Marcelo Bigardi, convidei ele hoje para dar uma aula para nós sobre liderança. Então, compartilha aí, porque se não passar de 300 pessoas, a gente não vai começar essa aula não. Você compartilha isso aí. Pense numa aula poderosa. Ele já é especialista nisso, ele já fala sobre liderança há muito tempo. Ele tem aqui os livros, vou pedir para ele apresentar. Você pode apresentar os livros para nós? Legal. Ah, desculpe. Antes, deixa eu falar uma coisa. Pastor, sua família. Fale um pouquinho da sua família, sua esposa. Sou casado há 18 anos com a Viviane Bigardi. Nós nos conhecemos numa apresentação de skate. E aí eu lembro que eu cheguei pra ela e... Apresentação de skate. Apresentação de skate. E rolou uma paixão, virou um amor. E Deus uniu esses propósitos. Nós casamos, acreditando também num chamado de Deus. Então nós tivemos nosso primeiro filho, o Lucas, que hoje tem 16 anos. Tivemos nosso segundo filho,
que é uma filha que tem hoje 11 anos. Aí nós adotamos um menininho que chegou com 3 anos, hoje tem 6. E agora adotamos mais um bebê que tem 11 meses. Então vocês têm 2 filhos biológicos e 2 adotivos. 4 filhos. 4 filhos. Que bênção, cara. Por isso que eu tô careca. Parabéns. Pessoal, vamos lá? Dá aí um compartilhar agora, tá bom? O pastor vai começar a aula dele, vai falar dos livros e já vai começar a aula. Então compartilha aí agora para a gente alcançar o máximo de pessoas possível para ouvir essa aula sobre liderança exclusiva aqui na nossa página do Facebook. Você não pode ficar de fora, dá aí o compartilhar agora. E se você estiver gostando da aula, durante a aula, vai apertando aí o curtir, vai apertando esse dedinho aí, o joinha, coraçãozinho, carinha, faz aí qualquer coisa, né? E pode comentar também, fazer perguntas aí, se o pastor achar que é pertinente e se ele conseguir ver a sua pergunta rápida, ele vai responder também a sua pergunta. Vai ser um tempo bom. Pastor, pode apresentar seus livros pra gente? Eu escrevi já 10 livros, um deles, eu trouxe só 2 aqui. Um deles é esse aqui, Excelência na Liderança. Esse é o livro que eu mais vendo, pastor. Vendi já uns 15 mil livros desse, porque de alguma maneira... 15 mil livros? De alguma maneira, assim, eu tenho recebido muito feedback positivo em relação a esse livro. Tem mudado a história de muitas pessoas, tem sido uma bênção. Então, excelência na liderança, todo líder precisa extrair essa excelência que Deus colocou dentro dele. Deus, ele não faz nada à toa. Tudo que Deus faz tem um propósito. Então, ele faz a pessoa ser competente, mas a excelência cabe a nós extrair. E a excelência custa caro, a excelência não é de graça. Então, para ser um líder excelente, isso vai exigir algumas posturas. Esse livro trata sobre isso. Eu escrevi esse outro livro junto com uma equipe, trouxe um pessoal que trabalha comigo, alguns pastores, cada um fez um capítulo e é uma palestra. Posso até falar do meu site? Pode, claro. Nós temos um site de treinamento de liderança chamado liderandocomecelência.com e lá há várias palestras gratuitas e há alguns cursos. E um deles é esse aqui. Fala sobre as estações de um líder. É o CEL 2017. Que fala liderança... Liderandocomecelência.com. Liderandocomecelência.com. Então, você tem que visitar o site do pastor Marcelo Bigardi, liderandocomecelência.com. Lá tem palestras grátis? Tem, 40 palestras gratuitas. E 40 palestras, é overdose de Bíblia, meu irmão. Vai ser uma benção. E nesse livro aqui, cada autor fala de um capítulo, que é uma palestra que está lá. Só que, o que a gente aborda? Muitas vezes as pessoas estão querendo colher os frutos que eles sonham na estação errada. E a Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado. E eu falo um pouquinho sobre as estações de um líder, que é o meu último capítulo. Então, por exemplo, eu falo sobre o que significa a primavera na vida de um líder, o verão, o outono, o inverno. E é bem interessante, eu não vou falar aqui porque eu quero investir um tempo em relação à aula de hoje. Amém. Mas vale a pena você não só adquirir esse livro, ou entrar lá e procurar o CEL 2017, SEL 2017, e assistir essas palestras. Vai valer muito a pena. Nós fizemos esse seminário, pastor, aqui no Castelo do Batel, em Curitiba. E foi muito legal, foi uma bênção. Aleluia. Vamos orar então, pastor Marcelo, começar a aula dele. Vamos. Pai, obrigado pela vida do teu filho, obrigado por trazê-lo até aqui. Obrigado por nos dar essa oportunidade tão rica, Senhor, de recebermos daquilo que o Senhor tem colocado na vida dele, no ministério dele. Nós temos certeza que essa noite será uma noite de grande edificação e de muita revelação e aprendizado. Obrigado, abre os nossos olhos, abre o nosso coração, a nossa mente, para recebermos tudo que o Senhor tem através do teu filho. Amém? Deus abençoe. Pastor Marcelo Bigardi, fique à vontade. O tempo é todo seu, os alunos são todos seus. E vamos aprender. Bora! Vamos lá. E aí, gente? Então, deixa eu falar com vocês sobre um assunto bem apaixonante para mim. Eu tenho esse chamado com liderança, amo falar sobre esse assunto. E eu acredito realmente que nos Salmos, a Bíblia fala que antes de nós nascermos, Deus havia escrito e determinado cada um dos nossos dias. Então, eu acredito muito que quando nós nascemos, Deus tinha um projeto, e todo projeto de Deus, como eu já falei aqui junto com o pastor, nenhum projeto é à toa, Deus não faz nada sem um propósito. E quando Deus cria uma pessoa, Ele coloca dentro dessa pessoa a capacidade para cumprir um propósito. Então qual é a ideia? A ideia é,
Se Deus tem um propósito da minha vida, se eu não quero me frustrar, e hoje em dia a gente vê muitas pessoas frustradas porque não sabem onde vão chegar, não tem ideia nenhuma de qual é o seu propósito, se você não quer encontrar frustração, a ideia é o seguinte: quanto mais perto de Deus eu chegar, mais clara vai estar essa visão, mais claro vai estar esse propósito para a minha vida. E por que isso é importante na vida de um líder? Porque ninguém segue um líder que não sabe para onde está indo. Então a visão, quando você tem uma visão clara da onde Deus quer que você chegue, essa visão ela é a coisa mais importante na vida de uma pessoa que quer agradar a Deus. Então a primeira coisa que eu queria te perguntar é: para onde você está indo no seu ministério? Para onde o seu casamento está indo? Para onde a sua saúde está te levando? Nós precisamos ter uma visão clara do nosso chamado. E aí, como eu falei, quanto mais perto de Deus estiver, quanto mais eu conhecer esse mapa, mais claro vai ficar esse caminho. A visão ela é tão importante porque senão as pessoas acabam se acomodando em qualquer lugar. Quem não sabe onde vai chegar, qualquer lugar tá bom. E, amados, um líder que é sábio, ele não pode desperdiçar os seus dias, suas horas e seus minutos naquilo que não é o seu propósito e não é o seu chamado. Para quem me conhece, sabe que eu faço milhares de coisas no mesmo dia, de aulas, de cuidado de igreja e tal. E algumas pessoas me perguntam: Biga, como é que você consegue fazer tanta coisa num dia? E a única coisa que eu fiz eu deixei de fazer o que Deus não tinha pedido para eu fazer. Então, quando eu deixei de fazer o que Deus não tinha pedido, eu comecei a ter tempo para fazer o que Deus havia me pedido. O que é isso? Visão. A visão, ela te dá impacto, ela te dá foco. E sabe, eu acredito muito que essa visão, ela é determinante para as nossas vidas. Se você quer chegar bem aonde Deus tem para a tua vida, aquele projeto que Deus tem, você vai precisar ter uma visão clara. A partir desse momento, você precisa entender que o líder vai servir a uma visão. Então nós trabalhamos para o reino de Deus. Ele é o nosso Deus, ele é a cabeça. Agora cada um vai estar seguindo para um ramo, vai estar indo para algum caminho, baseado na multiforme sabedoria de Deus. Ele vai estar conduzindo cada um numa visão. Quando você tem essa visão, ela vai determinar, e essa é a aula de hoje, ela vai determinar o ABC, o alfabeto de um líder. E eu queria aqui falar algumas letras. Eu tenho bastante isso no site que eu te falei, que é o liderandocoexcelência.com. Mas eu quero falar com vocês então sobre o ABC de um líder, ok? E quem é um líder? Líder é uma pessoa que esteja respirando, porque às vezes as pessoas dizem assim: eu não tenho um cargo, eu não sou um líder. Isso é uma mentira, porque a liderança não tem a ver com o seu cargo, tem a ver com a sua posição em Deus. Você precisa ser o autor e o líder da sua própria vida, no mínimo. Se você não cuidar da tua agenda, da sua saúde, alguém vai cuidar no teu lugar. E nem todo mundo vai estar preocupado com o seu futuro como Deus. Então, Ele coloca nas tuas mãos a capacidade de administrar. Então, por isso que nós precisamos ter essa habilidade de liderança. Vamos lá? Então, eu tenho uma visão, ok? Essa visão vai determinar o alfabeto da minha vida. Por quê? Primeiro, letra A. A visão determina as suas amizades. Querido, quando você sabe onde vai chegar, você cuida de quem anda ao seu redor, de quem está ao teu lado. Te faço uma pergunta aí a toda a galera aqui do Face do Pastor Eduardo Reis. Quem são aqueles que têm acesso à sua intimidade? Quem são aqueles que ouvem o teu coração? Porque, amados, nós somos pessoas que Deus chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Então nós não podemos nos isolar, não podemos ir para um monte lá no Tibete e dizer: aqui é o meu trabalho, é o meu lugar, eu vou me isolar do mundo. Não, precisamos agir aqui na terra, precisamos ser instrumentos de Deus. Ótimo, lindo e maravilhoso. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é: de todas as pessoas que você conhece, quem são aquelas que você conta os seus segredos? Quem são aquelas que você diz assim: cara, eu preciso me abrir? Se você vê os níveis de amizade de Jesus, ele tinha 70, ele tinha 12, ele tinha 3 e tinha 1. E às vezes as pessoas começam a contar os segredos para os 70, não sabem ou trazem para os 3, só que as 3 pessoas erradas. E relacionamentos são como botões de um elevador. Queira ou não, por todo relacionamento que você tem está te levando para algum lugar. Alguns te levam para mais perto de Deus, para mais próximo do seu propósito, outros te afastam de Deus. Guarda uma frase. Você precisa compartilhar agora, eu vou falar um negócio bem legal. Vai lá. Posso falar? Puxa, não vai dar tempo de falar aqui, deixa quieto, deixa eu mudar o assunto. Vou falar, então compartilha, gente. A qualidade da sua vida depende de quem você chama de amigo. Quer ter uma vida maravilhosa? Quem são os caras que estão do teu lado? Quem são os seus amigos?
quando você retira as pessoas erradas da sua vida. As coisas erradas param de acontecer. Guarda isso. Essa é a letra A. Letra A. Letra B, vamos lá. Se a visão, quando eu tenho uma visão, ela determina as minhas amizades, ela determina também a minha biblioteca. E o que é isso? Amados, hoje em dia todo mundo tem 24 horas. E o que você faz com as suas 24 horas é que determina a qualidade da sua vida. Então, quando eu falo de biblioteca, eu estou falando do que você coloca diante dos teus olhos. Eu viajo muito, eu sempre estou em aeroportos e eu vejo as pessoas com celular em aeroporto, em rodoviária, na rua, em tudo quanto é lugar as pessoas estão com celular e eu tenho certeza que nem todas estão lendo um bom livro no celular. Muitos estão querendo saber da vida dos outros, estão enchendo a sua mente de assuntos que não edificam o seu chamado. Quando você sabe aonde vai chegar, quando você diz assim, cara, eu sei qual é a minha visão, você cuida daquilo que está diante dos teus olhos. Então, é errado ter rede social? Claro que não, até é por esse fato que você está aí, né, me ouvindo agora. Eu tenho redes sociais, está lá, Marcelo Bigardi, tenho e é uma bênção, ministro pessoas? Claro que sim. Agora, eu não posso permitir que as redes sociais, ou eu querer saber da vida de outras pessoas, ou qualquer outro assunto, ou outro livro, tome o espaço da minha biblioteca. Então vamos lá, sempre que eu viajo, queridos, eu coloco dentro da minha mochila livros. E se você buscá-los, você vai ver que são assuntos sempre que agregam no meu chamado. Você não pode perder tempo, queridos, são 24 horas, ok? Visita a biblioteca de uma pessoa e você vai poder ver para onde ela está indo. Isso é muito sério. Terceiro, se a visão, quando você tem uma visão, ela determina o quê? Suas amizades, sua biblioteca. E a letra C, ela determina a sua conduta. Vou compartilhar uma coisa aqui, vou falar algo bem forte. Compartilha aí. Querido, você não pode esconder quem você é, ok? O seu verdadeiro eu é revelado no dia a dia, não nas suas palavras. E principalmente quando a vida te aperta. Eu costumo dizer aqui para as pessoas da minha igreja que as meninas solteiras, se elas quiserem conhecer um homem, vai assistir um jogo de futebol e dá 50 para alguém, dá uma pancada no cara que ela tá afim, para ver como ele age quando a vida o aperta. Mesma coisa o contrário, quando o cara quer conhecer uma menina, né, ele precisa pedir para alguém esconder a chapinha dela antes do culto para saber o que tem dentro, que às vezes por fora é uma princesa e por dentro tem uma bruxa ali. Então, o que eu estou querendo dizer? Que o que determina o teu caráter, a sua visão vai determinar o seu caráter. Quando eu quero chegar num lugar, eu preciso começar a pensar como um lugar que eu quero chegar. Então, quando você estuda medicina na faculdade, você tem que começar a agir, ter a visão como as pessoas daquele lugar. E às vezes a pessoa até tem uma visão, mas age completamente diferente da visão que ele tem. Então isso é incoerente. Vamos lá para a Bíblia. Como é que Noé conseguiu levar para a arca a mulher, os filhos e as noras? Porque ele tinha coerência no que ele falava. Ele dizia assim, um dia vai chover e eu vou construir uma arca. Um dia vai chover. Ele falava, gente, se arrependa. Só que toda manhã ele pegava martelo, prego e madeira. Então os filhos dele olhavam e diziam assim, pô, meu pai fala, mas meu pai está fazendo. Ele tem caráter, tem coerência. Amém? Vamos para a letra D? Então, estão entendendo aí? Estou conseguindo me fazer entender? Dá um tchauzinho aí. E olha só, se você quiser saber mais desse assunto também, entra aí nesse grupo exclusivo Liderança 360, que o pastor Eduardo Reis tem, que vale muito a pena, ok? Vamos lá. A partir do momento que eu tenho uma visão na minha vida, eu sei o que Deus espera de mim, eu estou buscando a Ele, a coisa está legal, está indo, eu tenho uma noção, isso vai determinar as minhas amizades, biblioteca, conduta e a letra D. Amados, em março agora, comecinho de abril, eu estou lançando um livro chamado A Recompensa da Disciplina. Então, qual é a letra D? Forte isso, hein? Coloca aí. Compartilha já que eu vou falar sobre a letra D. A visão que você tem, ela tem o poder de determinar a sua disciplina. Amados, disciplina não é algo que você conquista de uma hora para outra. Não é como uma pílula lá no filme do Matrix, que o Neo chega para você e diz assim, ó, você tem duas pílulas, a vermelha e a azul. Se tomar a vermelha, uau, você vai ser disciplinado de uma hora para outra. Não é assim. Porque a disciplina exige sacrifícios. E quais são os inimigos do sacrifício? Primeiro, o conforto. Toda pessoa que Deus levantou na Bíblia foi tirada da zona de conforto. E às vezes as pessoas dizem, Deus, eu quero alcançar a minha visão, eu quero chegar no lugar que o Senhor tem para mim, mas não tem coragem de sair da zona de conforto e ter uma vida disciplinada.
A segunda coisa é a conveniência, porque a conveniência convive com a mediocridade. Só que o excelente não consegue conviver com a mediocridade. Queridos, vou fazer uma brincadeira aqui que eu sempre faço quando eu dou essa palestra nas igrejas. Pensa em 2 times de terceira divisão, não vou falar nem de segunda, de terceira divisão. Não vou falar os nomes aqui para não causar problema, porque está aberto aí para o Brasil e para o mundo todo essa live. Mas pense em 2 times que poucas pessoas conhecem. Se você não gosta de futebol, ou se você gosta, quanto você pagaria para assistir um jogo de 2 times de terceira divisão? Talvez nada. Tem gente que até se alguém pagasse ele não iria. Agora, se viesse o Paris Saint-Germain com o Neymar, com todos os seus craques, junto com o Real Madrid e fizessem na sua cidade um jogo beneficente, e a ideia era o seguinte, viriam todos os atletas, viriam todas as estrelas e todo o valor arrecadado seria para uma instituição de caridade da sua cidade. Quem concorda que esse jogo não tem preço? Por quê? Porque as pessoas pagam pela excelência. E quando se fala em relação a Deus, muitas vezes os líderes não são excelentes porque não conseguem ter disciplina. Então, querido, se você tem uma visão, isso vai exigir sacrifício, vai exigir uma vida disciplinada. E a disciplina em todas as áreas, em relação à sua saúde, aquilo que você come, as horas do seu sono, aquilo que você assiste, como você investe suas 24 horas. Disciplina, esse livro que eu vou lançar vai ser muito forte. Eu falo sobre a disciplina no descanso. Como tem líderes perdendo a saúde e terceirizando a culpa, colocando a culpa em Deus. A obra me exige que eu fique tanto tempo sem descanso. Mentira, porque com disciplina dá para descansar. Nesse livro, a minha esposa, ela diz assim, que ela tem um capítulo que ela ensina como descansar sem dinheiro. Às vezes as pessoas não descansam porque dizem, não tenho grana. Meu irmão, isso é desculpa, porque quem é disciplinado consegue descansar até sem dinheiro. Vale a pena você adquirir esse livro que nem saiu ainda, ok? Vamos lá. Letra E. Quem tá entendendo, dá um tchauzinho aí, um oi. Vai compartilhando, vai chamando mais pessoas. Eu ainda tô só na letra E, mas eu vou só até a letra H hoje, ok? Vamos lá. Quando eu tenho uma visão, essa visão determina as minhas amizades, a minha biblioteca, a minha conduta, a minha disciplina e a letra E. Letra E. A visão, compartilha aí, a visão determina seu estado emocional. Amados, o estado emocional de uma pessoa ele é formado pelas imagens que nós permitimos se formar em nossa mente e pela nossa fisiologia. Então o que eu estou querendo dizer é que toda batalha na vida de uma pessoa começa na mente. Aquilo que ocupa a minha mente, aquilo que ocupa a minha mente tem o poder de dominar o meu coração, de trazer sentimentos ao meu coração e, consequentemente, atitudes nas minhas mãos, ok? Então, o que o nosso inimigo sabe? E se ele controlar a mente de uma pessoa, se ele conseguir trazer batalhas e a mente da pessoa estiver toda perdida, ele controlou as emoções e ele controlou o quê? As atitudes. Então, dependendo do que há na minha mente, o meu corpo vai reagir. Em outras palavras, as minhas imagens internas tocam a minha fisiologia. Se você permite pensamentos de derrota, se você permite pensamentos de que você não é um bom líder, de que você não é um bom marido, que você não é uma boa esposa, eu não sou um bom pastor, eu não nasci para conseguir chegar em tal lugar, se você não consegue ter pensamentos de alegria com a sua própria vida, o seu corpo vai responder. E sabe, amados, outra coisa também que acontece em relação à nossa mente, eu não sei se é porque eu sou careca e os pensamentos vêm mais rápido na minha mente, mas quantas vezes eu fui tomar banho e eu tô lá tomando banho e de repente eu entro numa reunião, eu tenho que ir numa reunião e eu me imagino lá. Eu falo algo na reunião, olha só a loucura, vê se já aconteceu com você. Em pensamento, a pessoa me deu uma resposta, eu retruquei, nós brigamos, eu saio do banho discutindo, brigado, com raiva de alguém sobre uma reunião que nunca aconteceu. Então o que eu estou querendo dizer é que nós precisamos cuidar da nossa mente, dos nossos pensamentos. É por isso que a Bíblia diz em Lamentações 3:21, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, uma pessoa que sabe onde vai chegar, que tem uma visão, ela cuida daquilo que entra na mente dela. Ela não permite pensamentos que trazem derrota. Porque, meu irmão, tudo que o inimigo quer, tudo que o inimigo quer é te parar. E ele sabe que ele não tem poder para te parar. Ninguém tem poder para te parar, a não ser
Você mesmo. Então o que ele faz? Ele vai te provocar, vai jogar pensamentos para que você os aceite como uma verdade e você diga, para, não quero mais. E aí você entrega para Deus uma coisa que eu chamo de atestado de limite. O que é um atestado de limite? É quando você, com a sua própria boca, diz, Deus, eu não aguento mais. Então vamos lá, amados, eu quero dar um exemplo aqui. Deus tem um chamado para a nossa igreja, para ela crescer bem mais do que ela tem hoje, do tamanho que ela é hoje. Nós não estamos conformados com isso. Estamos felizes, mas não conformados, porque nós sabemos onde Deus vai nos levar. E uma vez uma irmã perguntou para mim, Biga, como é que você não pira com uma igreja desse tamanho? Como é que você não desiste essa loucura toda? Porque eu tenho só uma célula e eu já estava pirando. Aí eu tenho um quadro no meu escritório que tem a foto de um estádio lotado de pessoas. E eu olhei para ela e disse assim, querida, tá vendo essa foto aqui? Eu não posso desistir enquanto eu não chegar lá. Eu não posso dizer para Deus que eu não aguento mais essa pressão se eu não cheguei no propósito, na visão da minha vida. Existem muitas pessoas entregando um atestado, dizendo, Deus, eu não aguento mais. Limitando o que Deus não limitou. Cuida disso, ok? Posso continuar? Eu acredito que antes deles compartilharem, não. Dá 30 segundos para as pessoas compartilhar essa live aí agora. Fala para eles apertar no compartilhar e compartilhar. Tem só 200 pessoas. Isso aí tinha que merecer 500 numa aula dessa. Vocês estão ouvindo o pastor ali, pastor Eduardo? Quer ver, pastor? Vem cá um pouco, dá uma prensa aqui no pessoal. Compartilha aí, gente. Eu ainda tenho 3 letras aqui. Compartilha aí, pessoal. Aperta com o seu dedinho aí, compartilha essa live, porque essa aula vale a pena. Compartilha aí agora que nós temos que passar de 400 aí, hein? Aê! Fala, pastor Cacá, tudo bem? Glória a Deus, Douglas, Evelyn, olha aí. Deus abençoe, hein? Cacá, PCD, Diego Trentin, pastor lá da Lapa. Vou esperar aí, ó. Vou esperar 3 minutinhos, tá? Ó, o Arthur tá dizendo, pastor, que ele já fez a parte dele, ele já compartilhou. Amém. Douglas também. Aí, Marcos, tudo bem? Glória a Deus, cara. Deus abençoe, hein? Já compartilhou 2 vezes aqui, a Kelminha. É isso aí, eu vou tomar uma água enquanto isso, gente. André Munhoz de Londrina. Glória a Deus. Queridos, vou recapitular então aqui. Só tem 200 pessoas, eu vou dar uma recapitulada para a gente entrar em algo mais profundo, tá? Se você quiser ir mais profundo ainda, entra aí no grupo, nesse grupo do pastor Eduardo Reis, Liderança 360, que vai ser uma bênção para a sua vida, ok? Vamos lá. A partir do momento que eu tenho uma visão, só estou recapitulando. Quando você tem uma visão, quando você sabe onde Deus quer que você chegue, essa visão determina o alfabeto de um líder. As suas amizades, a sua biblioteca, a sua conduta, a sua disciplina, seu estado emocional. Tudo isso eu entro mais profundamente lá no meu site, liderandocoexcelência.com. Vale a pena ir lá e assistir, ok? Vamos lá. Posso ir, pastor? Deve. Continue. Letra F. Quando você sabe aonde você vai chegar, essa visão determina sua fidelidade ao propósito. Querido, fidelidade não é algo que você diz e pronto. Eu sou fiel, comprei uma camiseta na minha igreja. Fiel. Querido, não é assim, porque eu tenho aprendido que fidelidade, essa é forte, hein? Compartilha aí. Fidelidade só se prova no final de uma caminhada. Então, queridos, eu tenho 18 anos de casamento com a minha amada esposa, ok? Nós nunca nos traímos, graças a Deus por isso. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Eu já provei a fidelidade para ela? Alguns vão dizer sim, outros... Mas eu creio que não. Por quê? Porque fidelidade eu só vou provar no final da caminhada, quando um dos dois morreu, Jesus voltar. Uma vez, deixa eu te contar uma história do John Maxwell. Uma vez o John Maxwell estava no avião. Quando ele foi pousar no aeroporto, o avião teve que arremeter e ele deu a volta toda, pousou e ele fez questão de ser o último. Quando acabou, ele foi falar com o piloto, falou, cara, eu quero te agradecer, eu sou um escritor muito famoso, muitas pessoas estão felizes porque eu não morri nesse avião, nesse voo, mas eu queria te fazer uma pergunta. Ele perguntou para o piloto, quando foi o momento que você decidiu arremeter o avião? E o piloto falou assim, 20 anos atrás. Ele falou, como? Me explica. Olha o que o piloto disse. Ele falou assim, cara, quando eu estava fazendo o curso de piloto, eu tomei uma decisão na minha vida, que toda vez que eu fosse pousar um avião e eu não tivesse 100% seguro, eu iria arremetê-lo. De lá para cá, eu só administrei uma decisão que eu havia tomado. E fidelidade é a mesma coisa. Você toma uma decisão, eu vou ser fiel.
eu vou ser fiel à minha esposa, eu vou ser fiel à minha igreja, eu vou ser fiel ao meu trabalho, eu vou ser fiel à minha vida. Então, você tomou uma decisão, você precisa administrar a decisão que você tomou. E o que isso tem a ver com liderança? Vamos lá, queridos. O que tem a ver com liderança? Às vezes, a pessoa tem um propósito, ela entende o que Deus quer para ela, só que aí a vida começa a apertar, a vida começa a ficar difícil, o propósito. Por quê? Porque o propósito que é de Deus, ele é excelente, e a excelência tem um preço. Tudo bem? A pessoa começa a dizer assim, pô, é mais fácil eu abrir mão desse sonho e começar um outro sonho. É por isso que tem gente que sempre começa as coisas e nunca termina. Tem gente que eu não gosto nem de conversar, porque às vezes eu falo, quando eu pergunto, e aí, o que você está fazendo da vida? Está sempre começando, são pessoas que são ótimas para começar, mas a Bíblia diz que não importa como você começa, assim como você termina o que você começou. Então, a fidelidade ao propósito te ajuda a se manter fixo naquilo que você prometeu. Vai ser difícil? Claro que vai ser. Toda visão vai exigir o máximo da sua fé. Agora você precisa ter foco nela, ok? Isso me leva à letra G. Vamos lá, compartilha aí, gente. A visão. Posso falar aqui? Vamos lá? Sim ou não? Dá um toque aí. Odirley Valério. Já morei em Extrema assim. Na realidade, sou registrado em Extrema. Como é que você reconheceu, cara? Cidade de... Depois eu conto essa história pra vocês. Vamos lá. Letra G. A visão determina o seu nível de gratidão. Uau. Vamos lá. Eu tenho visto que pessoas ingratas não conseguem alcançar os seus sonhos. Você pode me perguntar, por que, Biga? Porque nunca, para um ingrato, nunca tá bom o suficiente. Para o ingrato, ele está sempre reclamando do que ele tem e do que ele é. Então, é interessante porque uma pessoa de visão, ela consegue enxergar os passos que ela está dando na vida. Vou dar um exemplo. Quando você tem uma visão, você parte do ponto A, ok? Está aqui na minha mão, do ponto A. E você tem a visão aqui, o ponto B, ok? Quando uma pessoa começa a caminhar, vamos lá, ela deu 10 passos. De repente, ela foi puxada para trás. Concorda comigo que às vezes a vida te puxa um pouquinho para trás? Puxou 2 passos para trás. Vamos ver essa puxada para trás na visão de um grato. Deus, tá doendo ter sido puxado para trás. Eu tô 2 passos para trás, mas eu tô 8 na frente. Obrigado, Deus, eu já não sou mais o mesmo. O Senhor mudou a minha história, eu cresci, eu sou um cara melhor, eu sou um marido melhor, eu sou um pastor melhor, eu sou um líder melhor. Tem 2 passos para trás, não tem problema, eu já tô muito mais para frente do que quando eu parti, ok? Essa é a visão de um grato. E o ingrato? Ele coloca tudo num saco e ele diz... Deus é infiel, por que eu estou vivendo isso? Deus não me ama. Então a pessoa ingrata, ela está presa num presente difícil. O que isso me leva a entender? Que uma pessoa ingrata não consegue reconhecer o que Deus fez no passado e não consegue se alegrar não consegue ter uma fé para um futuro glorioso. Ela está todo dia dizendo, hoje está difícil, hoje está difícil, hoje está difícil, hoje está difícil. Ela está presa naquilo. Quando a pessoa é grata, ela se liberta desse presente difícil e o presente se torna um presente, por isso que chama presente, é um presente de Deus para você. Faça o seu futuro melhor através do presente que é o seu presente, tudo bem? Puxa, mas meu passado foi difícil. Cara, esquece as coisas que passaram, aprende lá o que você teve como experiência e bola para frente, ok? Pessoas ingratas não conseguem fazer isso. A Bíblia conta várias histórias de ingratidão do povo de Israel, então nem se fala dos espias. Eu não vou entrar aqui porque daqui a pouco o pastor vai entrar no estudo e em aulas aqui bem profundas. Então estou compartilhando só uma palestra de liderança, ok? Mas qual é uma das características do ingrato? Ele vive do passado, vive de recordações passadas. Só que a Bíblia ela é muito enfática ao dizer em Eclesiastes 7:10, jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que esses, ok? Cuidado, vamos lá, isso aqui se mistura um pouquinho com a letra A, com as suas amizades. Cuidado com pessoas que vivem querendo te carregar para o passado. Cuidado com pessoas que vivem querendo colocar um peso que Deus já tirou da tua vida. Tá? Porque pessoas gratas conseguem dizer, cara, eu sei o que Deus fez no passado e eu sei que Ele é fiel para fazer de novo agora no presente e no futuro, em nome de Jesus. Amém? Vamos guardar uma frase aqui? Um líder que sabe onde vai chegar não pode se dar o luxo de ser uma pessoa que vive reclamando. Por quê? Vamos lá, queridos. Reclamação só retarda o processo, o cumprimento da promessa de Deus na tua vida. Segundo,
Reclamação só paralisa os seus passos. Terceiro, reclamação te aprisiona num presente difícil. Quarto, ela apaga as suas esperanças. Quinto, ela salienta as dificuldades. Você consegue ver o mundo só no prisma de dificuldade. E reclamações, resumindo, é uma desgraça. Para de reclamar, porque se você tem uma visão, você tem que começar a ser uma pessoa grata. E última letra, que eu vou gastar um tempinho aqui, é a letra H. Pastor, 225. Glória a Deus, é isso aí. E dá pra subir, se compartilhar mais, dá pra subir. Compartilha aí, gente. Tô quase acabando, hein? Deixa eu ver a hora aqui. Bora, vambora. Para não. Estamos aprendendo muito. Posso ir aí, gente? Vamos lá. Põe o dedinho aí e compartilha, irmão. Compartilha aí. A letra A, quando você tem uma visão, você cuida das suas amizades, você cuida da sua biblioteca, sua conduta, sua disciplina, seu estado emocional, sua fidelidade ao propósito, sua gratidão, ok? Eu falo mais sobre isso lá no site liderandocoexcelência.com. Agora, dá um abraço aí pro meu amigo Davi Fantasini, lá de Sorocaba. E aí, Davi, Deus abençoe, tá? Eu não consigo ficar vendo todo mundo que fala aqui, por isso que de vez em quando só que eu olho e dou um oi. Vamos lá. Letra H. Essa aqui é forte, essa aqui você precisava compartilhar agora, hein? A visão, ela determina o seu nível de humildade. Uau! Uau, vamos lá? Por que você está falando isso, Biga? Porque toda visão vai exigir muito mais de você do que você possa imaginar. E aí eu entro numa frase bem forte que vale a pena você compartilhar. Deus nunca vai te dar uma visão que não te faça crescer como pessoa. Nunca. Ele sempre vai te dar uma visão que te faça crescer, que você vai olhar para trás e vai dizer, cara, quando eu descobri o que Deus queria de mim, eu era de um jeito, e agora eu estou amadurecendo, estou crescendo, ok? Toda visão vai exigir que nós sejamos eternos aprendizes, é uma pessoa disposta a crescer, e para crescer, existe uma ferramenta que Deus usa para o nosso crescimento. Pergunta aqui que eu faço para você, tá a fim de crescer no seu relacionamento com Deus? Se sim, saiba que Deus vai usar essa ferramenta, que é o tal do feedback. Sim, o tal do feedback. Por quê? Existem dois tipos de feedback. Feedback de incentivo e feedback de melhoria. Todo mundo gosta de receber feedback de incentivo, que são os elogios. É bom. Tem alguma coisa de errado em receber elogio? Claro que não. Contudo, o que te faz crescer não é o feedback de elogio, o elogio de incentivo. O que te faz crescer é o feedback de melhoria. E aqui o bicho pega, porque nem todo mundo gosta de receber feedback de melhoria. Nem todo mundo gosta de receber críticas. E eu preciso te mostrar algo agora. Vou usar aqui o Flipchart para te mostrar algo, ok? Gente, me ajuda aqui para o pessoal poder ver. Escreve aí pra gente ver se vai dar tudo certinho aqui, senão ele vai ajudar. Deixa eu ver aqui. Vai lá, pode escrever. Eu acho que não dá, né? Um segundinho. Não? Vamos lá. Gente, nós vamos mexer um pouquinho aqui no celular só para você poder acompanhar aqui uma questão bem importante. Você vai gostar disso, tá? Vamos lá, vamos falar de feedback então. E eu preciso te explicar algo bem forte aqui. Vamos lá. Todo mundo na vida busca felicidade, sim ou não? Todo mundo, ninguém nasce, ninguém casa para não ser feliz. Eu vou casar porque eu quero ser triste. Não, todo mundo casa buscando felicidade. A felicidade é algo que está no coração de Deus. E o que é felicidade? É o acúmulo de momentos felizes. Ou seja, quanto mais momentos felizes eu tenho, mais feliz eu sou, ok? Isso é quando aquilo que você quer na sua vida é igual ao que você sente. Puxa, eu queria sentir o amor na minha casa, e eu sinto isso. Eu quero viver a alegria, eu sinto alegria. Mas, vamos lá, gente, nem sempre a vida é assim. Às vezes, nem tudo que você quer você sente. Quando a vida faz isso contigo, você tem duas saídas. Se tornar um crítico ou se tornar um protagonista. Quem é protagonista? É um cara que tem a ação nas mãos. Ele não fica reclamando, ele vai agir. Quando você leva isso para o campo de trabalho,
A ação te leva a resultados. Que tipo de resultado? Ideias, financeiros, materiais e pessoais, coisas, pessoas, ok? Quando você faz uma ação, ela dá um resultado, alguém paga por esse resultado. Quem é esse alguém? Você pode chamar de seu chefe, alguém que está exigindo algo de você, seu patrão, seu líder, por aí vai. Que vai exigir vai exigir de você. E aqui é a questão. Esse aqui é o seu eu funcional, que é fruto do seu eu pessoal. Vou explicar isso aqui. Meu nome é Marcelo Bigardi, ok? Eu sou uma pessoa, mas eu tenho várias funções. Então quem eu sou? Quais são as minhas funções? Eu sou marido da minha esposa, eu sou pai dos meus filhos, mas eu sou filho do meu pai. Eu sou pastor da minha igreja, mas eu sou ovelha do meu pastor. Eu sou dono, dono da minha empresa, mas eu trabalho para uma empresa também, então eu também sou empregado. Então aqui a gente vai ter sempre na vida várias funções, ok? Qual é o segredo para você crescer e aprender sobre feedback? Geralmente, nós como brasileiros, talvez as pessoas do primeiro mundo não vivem assim. Eu já fiquei sabendo de reuniões de negócios fora do Brasil, que as pessoas discutiram e depois que acabou a discussão, que era sobre tal assunto, eles disseram, cara, acabou a discussão, vamos comer uma pizza. Nós somos muito sentimentais, nós somos muito emocionais aqui no Brasil. E às vezes a gente deixa de crescer. Por quê? Porque quando alguém recebe um feedback de melhoria, recebe uma crítica, geralmente nós brasileiros recebemos aonde? No pessoal. E nós dizemos o quê? Pô, meu chefe, ele não gosta de mim. Ah, minha esposa vai reclamar de mim como marido, vai reclamar que eu estou sendo um péssimo marido. Pô, ela não me ama mais. Meu filho está reclamando, meu pai não me ama. Então, olha o que a gente faz. De birra, a gente não desenvolve o eu funcional, a gente não entrega um trabalho de qualidade ou excelente, nós diminuímos a ação, nos tornamos um crítico, realmente eu não vou sentir o que eu quero, diminuirão os momentos felizes. Pergunta, quem é que deixa de ser feliz? O eu pessoal. Qual é a ideia aqui? Deixa eu mudar a cor da canetinha para você entender. Canetinha tá aqui. Queridos, olha só. Quando eu entendo que Deus tem uma visão para mim e Ele quer que eu cresça, e quando eu entendo que os feedbacks de melhoria só estão sendo usados para o meu crescimento, olha o que acontece. Eu entendo que as críticas não são para o pessoal, são para o funcional. Isso é maturidade, querido. Nível de humildade para ouvir feedback de melhoria. Então, como é que acontece? O cara que entende isso, ele diz assim, cara, a minha esposa, quando está reclamando de mim, ela me ama, senão ela teria me abandonado. Ela me ama, o que ela está dizendo, eu te amo, mas como marido está deixando a desejar. Quando você reclama com o filho, você fala, filho, eu te amo na pessoa, mas como filho não está legal. Quando um pastor chama uma ovelha para conversar, diz assim, cara, não está legal isso que você está fazendo agora. Eu te amo como pessoa, mas essa função não está legal. Melhora a sua parte funcional. O que acontece? Quando você entende isso, você fala, pô, não é pessoal, eu vou melhorar aqui. Você entrega um trabalho de qualidade, aumenta os resultados, você pega a ação na mão, se torna um protagonista, você iguala isso aqui, você começa a sentir o que você quer, aumenta os momentos felizes, e quem é que vive a felicidade? O seu eu pessoal. Agora, qual é a questão? Não é fácil receber feedback assim. Porque nós, como bons brasileiros, falamos o quê? O cara não gosta de mim, tá pegando no meu pé, e aí eu não vou crescer, vou sair dessa igreja, vou sair dessa empresa, vou sair desse chamado, dessa visão. Aí o que acontece? Quem deixa de crescer? Eu e você. Quem mostra para Deus que não está tendo humildade para crescer? Nós. E quem perde? Só a gente. Deu para entender o que eu fiz aqui? Conseguiu ter uma ideia? Perfeitamente. Deixa eu voltar aqui para a tela. Voltamos. Tudo isso está lá no nosso site, tá? Eu tenho mais coisas falando lá, liderandocoexcelência.com. Então, para a gente terminar aqui, eu tenho esse livro, eu vou lançar no final do ano, o ABC da Liderança. O que eu posso aprender? Compartilha aí que essa frase é forte. Vou até tomar uma água para conseguir ter força para falar dessa frase. E vai entrando aí também no Liderança 360 do pastor
Eduardo Reis, que vai ser uma bênção para tua vida, O ok? Liderança 360 é um grupo do Facebook. Legal. É um grupo privado, é um grupo fechado. Então ele pede para entrar, a gente aceita, tá? É um grupo fechado do Facebook chamado Liderança 360. Como que ele encontra? Ele põe lá no Facebook, Liderança 360, vai aparecer o grupo, aí ele clica para pedir para ser parte do grupo. Legal, vocês estão ouvindo, né? Vamos lá, gente. Qual é a frase que eu quero que você compartilhe? Primeiro, sem feedbacks reais não há crescimento. Sem feedbacks reais não há crescimento. Se você não tem humildade para ouvir feedback real, não pense que você vai viver 100% os propósitos de Deus para a tua vida. Por quê? Porque, como eu já falei, toda a visão de Deus vai exigir que você cresça como pessoa. E uma outra frase, sem humildade para ouvir esses feedbacks, nós nunca vamos chegar nem perto de ser o que nós nascemos para ser. Porque, amados, nós somos pessoas que mudam. Nós vivemos num planeta em constante mudança. Então nós precisamos aprender a crescer, aprender a aprimorar. E para isso precisamos aprender a crescer em humildade. Humildade, aí tem gente que fala, pô, pastor, eu sou mal humilde. Meu irmão, humildade não é ausência de dinheiro. Humildade é reconhecimento da necessidade de aprendizado, ok? Humildade é dizer, cara, eu sei que Deus está me levantando, mas mesmo assim, eu preciso continuar crescendo e aprendendo. Então, quando você sabe onde você vai chegar, você tem humildade para ouvir os feedbacks que chegarão. Pergunta que eu te faço para terminar aqui, para a gente passar a régua. Como você reage quando alguém te dá um feedback? Como você reage quando alguém te traz uma crítica? Porque aí entra uma outra questão. Quem são as pessoas que estão te criticando? Existem pessoas que você vai ter que ouvir a crítica por aqui e sair por aqui. Porque pessoas que não estão nem aí com você, com o seu futuro, que estão a fim de puxar seu tapete. Você precisa ter o discernimento. Agora, existem pessoas que te amam, existem pessoas que pagam um preço pela tua vida, existem pessoas que querem o teu bem, e essas são aquelas que não vão falar o que você quer ouvir, elas vão falar o que você precisa ouvir. E quantas vezes nós deixamos essas pessoas de lado, porque falaram uma verdade, machucaram meu coração, fiquei bege, agora não vou mais falar com essa pessoa. Meu irmão, se a pessoa te ama, ela vai falar verdades, e essas verdades vão ter que trabalhar no teu interior, e você vai ter que ter humildade para isso, ok? Então, qual tem sido a sua reação quando feedbacks chegam na sua vida? Quero orar por você, ok? Quero abençoar a tua vida e quero pedir para que o Senhor venha nos dar sabedoria para colocar em prática tudo que a gente tem aprendido. Vamos orar? Pai, obrigado porque nós estamos diante de Ti, nós sabemos que uma visão tem o poder de nos levar a cumprir um propósito, e eu te peço em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a colocar essas letras em prática, a escolher bem as nossas amizades, a escolher o que nós estamos colocando diante dos nossos olhos, a ter uma conduta coerente com o nosso propósito, a ter disciplina para nos preparar para esse propósito. Nos ajude a guardar nossa mente, nosso estado emocional, nos ajude a ser fiéis, a manter, Pai, a fidelidade no teu propósito, nos ajude a ser gratos e a crescer, ter um nível de humildade que venha satisfazer, venha te agradar, em nome de Jesus. Amém? Queridos, foi um prazer estar com vocês. Tá aqui os meus livros, né? Se você puder, vai ser uma bênção adquiri-los. E a gente vai ter uma promoção aqui, né, pastor? Bora! Vai embora agora não, pastor. Eu vou fazer uma entrevista pequena com o senhor. E a gente quer saber algumas coisas, o que você pensa sobre algumas coisas. Vai ser muito legal aqui, rapidinho. Mas primeiro vamos falar dos livros? Vamos. Uma promoção dos livros. Dá para fazer uma promoção? Qual que é o preço deles normal? O preço desses livros? No site... Nossa, cara, que papel. No site, eu acho que é R$19,90 no site. R$19,90. E quem comprar nas próximas 24 horas, pode pagar quanto? Vamos fazer uma loucura? Vamos lá. Você pode fazer por R$13. R$13 o livro? R$13 um livro. R$13 o livro. Nas próximas... Excelência na liderança... E as estações de um líder. E as estações de um líder. Estou curiosíssimo para ler as estações de um líder. Isso aqui é teu já, os dois de presente. Eita glória! Então preste atenção. Agora, como nós vamos fazer isso? Nós vamos deixar um link aí nos comentários. Vou deixar um link também no feed da minha página, tá bom? Aonde você vai clicar nesse link e você vai ser direcionado para uma página de compra e você vai poder adquirir o livro, tá bom?
Provavelmente, meia hora, 40 minutos após nós acabarmos essa live, esse link já deve estar pronto e já deve estar sendo postado aí. Você vai e compra. Nas próximas 24 horas, promoção é válida. Amém? Se você faz parte do grupo Liderança 360, nosso grupo fechado no Facebook, nós vamos colocar já já o link lá também no Liderança 360 para você poder comprar por esse grupo. Se você faz parte do nosso Clube de Investidores do Reino, amém? Clube de Investidores do Reino, ó, aí você não precisa comprar, porque nós vamos mandar livros para você que é do Clube de Investidores do Reino, e provavelmente nós vamos mandar também o livro do pastor Marcelo Bigardi para você. Aí, o que você vai fazer? Eu não sou, pastor, um do Clube dos Investidores do Reino. Você lá no grupo Liderança 360, você pode se cadastrar para ser membro do Clube Investidores do Reino, né? E você vai participar de muitos benefícios, e um desses é que a cada trimestre eu mando um livro para casa daqueles que são prata e gold, e uma vez por mês eu mando um livro para casa daqueles que são premium, tá bom? Pastor Marcelo Bigardi, deixa eu te perguntar umas coisas aqui, que eu sei que as pessoas são curiosas para saber, e a gente sempre que tem oportunidade com algum líder, nós perguntamos essas coisas para ver o que a gente acrescenta, a gente aprende, a gente cresce com as suas respostas, com as respostas dos líderes. Pastor, o que é o reino de Deus para você? O reino de Deus é uma grande família. O reino de Deus o reino de Deus, existe um rei e existe os seus súditos. E todo o reino, na realidade, o reino, ele trabalha com a implantação da sua cultura, né? Ele expande aquilo. Então o reino de Deus aos meus olhos, é uma extensão. Deus quer que a terra, quando ele fala do reino de Deus aqui, que a terra seja uma extensão do que acontece no céu. Então, se a gente quiser ter uma experiência com a cultura japonesa, eu não preciso ir lá no Japão. Eu vou no restaurante japonês e eu tenho uma experiência ali. Com a Tailândia, a mesma coisa. Então, a ideia é que quando as pessoas quiserem ter uma experiência com Deus, elas não precisem morrer e ir para o céu. Elas entrem em contato com quem vive nesse reino e digam, cara, eu tenho uma experiência com o reino, porque os súditos, as pessoas que estão ali, os príncipes, não súditos, os príncipes estão ali fazendo o trabalho daquele rei. Então é uma extensão daquilo que Deus quer na terra do céu. Amém. Pastor Bigardi, ser igreja sem igreja, o que o senhor pensa disso? Ser igreja sem igreja? Esse movimento dos desigrejados. É fácil eu ia falar uma frase aqui, mas deixa eu pautar essa frase. A Bíblia fala que nós temos que ter o fruto do Espírito. E você só conhece uma árvore por causa dos frutos. Se você vê uma árvore sem fruto, você vai ficar com dúvida do que é aquele fruto. E o fruto do Espírito, ele não se manifesta quando você está sozinho. Sempre o fruto do Espírito se manifesta quando você está no lado de uma pessoa. Então, como é que eu vou dizer que eu sou manso se eu moro lá no monte, no Tibete? Não, mansidão eu tenho que provar aqui. Então é fácil dizer que é cristão, isso é o meu modo, tá? Eu não quero criticar ninguém, mas eu estou colocando o meu ponto de vista, porque eu sou pastor de uma igreja e eu sei da importância de um afiar o outro, de um estar lixando o outro, de uma pessoa estar junto com a outra. Então, como é que eu vou dizer que eu sou manso se eu não me permito mostrar a mansidão através do fruto, mostrar o fruto da mansidão através do contato com pessoas? E que é um lugar que Deus usa para lixar alguém, é Natal da igreja. Porque ali nós vamos encontrar pessoas, a Bíblia diz que os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. É ali que a gente vai realmente colocar os frutos para fora e manifestar o reino. Porque quando uma pessoa vem com os frutos, aliás, sem frutos, estragado, e ele começa a ter uma experiência com o reino de Deus e começa a dar frutos, isso impacta pessoas. Então eu acredito que a igreja somos nós. Sim, somos nós. A parede, nós usamos a parede. Nós usamos a estrutura. Mas o que nós precisamos nos reunir numa estrutura, estar juntos em família, precisamos, porque é assim que nós crescemos, é assim que nós praticamos humildade, né, que eu falei ali. Glória a Deus. Quero dizer para vocês que nenhuma dessas perguntas foram combinadas. O pastor está respondendo aqui no susto. E o que nós queremos mesmo, pastor, é ouvir a sua opinião. Amém. É saber o que você pensa. Quem sabe aquilo que você tem de experiência nos acrescenta. Eu costumo dizer, pastor, que existe uma forma de você encurtar o caminho sem pegar atalho.
qual é a maneira de encurtar o caminho sem pegar atalhos? Porque o atalho sempre vai fazer mal. Sim. No nosso ministério, na nossa vida pessoal, na nossa fé, os atalhos fazem mal. Nós precisamos seguir o caminho, mas dá para encurtar o caminho. Como? Aprendendo com a experiência do outro. Aprendendo com a experiência de quem chegou onde eu quero chegar. Sim. Então, e não é aprendendo nem com as vitórias apenas, é aprendendo com as dores, com as desventuras, com os fracassos, com as desilusões, né? Com tudo aquilo que você sofreu. Se eu aprender aonde fica o espinho que você pisou, eu posso pulá-lo. Com certeza. Você entendeu? Então, essa é a ideia. Então, mais uma pergunta aí. E depois nós vamos abrir umas 2 ou 3 perguntas para você também, se você quiser fazer uma pergunta aí para o pastor Bigardi, para ele responder aí para você. Mas eu tenho uma pergunta aqui muito interessante. O senhor responda sempre quando o senhor estiver confortável, tá? Fechou. Se eu achar que não é confortável, a gente pula a pergunta. Mas vamos lá. O que o senhor me diz sobre o mundo gospel de 2018? Meu Deus. Puxa, como eu não sou muito ligado no mundo gospel, acho que o que eu falar aqui vai ser um tiro pra cima, né? Que tiro foi esse? Eu não... Sabe? Não tenho nenhuma opinião, assim, formada. Eu acredito que Deus levanta pessoas. Acredito que Deus levanta alguns para realmente fazer muito sucesso e impactar a vida de outras pessoas. Eu acho que em tudo que a gente estiver fazendo, a gente precisa guardar o coração. No pouco ou no muito, a gente precisa aprender a ser fiel no teste da gangorra. Eu vou contar um pouquinho essa história. José, teve uma visão de Deus. E a visão cara, você vai ser famoso, cara. Você vai governar uma terra, você vai ser o cara. E ele se manteve fiel, eu acredito nisso. Logo em seguida, ele está no alto, porque ele era o filho mimado do pai. E aí, de repente, ele é traído pelos irmãos. Vai lá embaixo na gangorra, continua acreditando no mesmo sonho. De repente, ele vendido, ele vai para a casa de Potifar, ele começa a crescer na vida. E ele continua fiel. Cara, eu sei onde eu vou chegar. Ali, a mulher de Potifar, chama Patifona, ela dá em cima dele, ele continua sendo fiel, injustamente vai para a prisão. Continua sendo fiel lá, administra a prisão. Deus, eu sei qual é o propósito. Quando ele chega no lugar que Deus tinha, um lugar de fama, de governo, ele tem a humildade de alimentar não só a nação que ele estava servindo, mas também os pais, os irmãos que vieram. E aí os irmãos chegam para ele e falam assim, cara, não nos mate, nos perdoa. E ele fala, fica tranquilo, Deus usou vocês para me trazer até aqui. Então, eu não vejo erro em ter fama, eu não vejo erro em ser próspero, eu não vejo erro em estar, sabe, à frente. Se esse é o propósito de Deus para a tua vida, eu não vejo o problema. O problema está quando isso toma um lugar do propósito. Quando, cara, eu cheguei aqui. Você vê que em José, em nenhum momento, ele disse assim, eu sou o cara. Ele teve a humildade de se doar, de falar, cara, eu tô aqui por um propósito. Mas ele tinha a segunda maior posição econômica do maior país econômico da época. Então, eu não sei aqui do mundo gospel, mas eu sei que Deus levanta pessoas, eu sei que Deus usa. Agora depende do coração da pessoa, como ela vai agir. Tanto cantores como pregadores? Sim. Como pastores de igreja? Sim. Até porque o sucesso não está medido por aquilo que você é capaz de contar, números de membros ou não. O que é sucesso para mim, pastor Eduardo? Para mim, diga, sim. O que é sucesso para você? Estou curioso. Sucesso para mim é completar o Salmo 139. Antes que eu nasci, todos os meus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. O que é sucesso para mim? Chegar no final da vida e dizer, Deus, eu fiz o que eu tinha que fazer. Últimas palavras de Jesus, está consumado. Paulo falou, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O que você vai viver no processo, se você vai ter fama, dinheiro ou não, isso não é nível, isso não é índice de sucesso. Sucesso é chegar no final e dizer, Deus, eu cumpri o que eu tinha que cumprir. Agora, e se Deus quisesse que você fosse um cara super famoso, conhecido, um Billy Graham na vida? Uau! Pô, o cara morreu com 99 anos, não tem um infeliz falando mal do cara, no mundo inteiro. Testemunho íntegro. Ilibadíssimo, íntegro. Não quero ser famoso, Íntegro. Pelo amor de Deus, eu não quero estar sendo reconhecido no mundo. Cara, se Deus queria isso... Então, o Billy Graham uma vez falou o seguinte, nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Nem todo mundo vai ter a luz do Billy Graham. Ele falou, nem todo mundo vai ter minha luz. Vai falar e milhares vão ouvir. Mas nós precisamos brilhar onde estiver, nem que seja para ser uma vela. Então, seja uma vela, brilha onde você estiver. Se Deus tem nesse processo que o seu alcance seja pequeno, seja fiel no pouquinho.
Seja fiel ali, faça o máximo, faça com excelência. Agora, se Deus quer que a sua luz ilumine muitos, seja um holofote, não fica com aquela falsa humildade, eu não quero aparecer porque o mundo gosta. Cara, se Deus te quer, só guarda teu coração. De todas as coisas que tem que se guardar, guarda o coração, porque dele procede a fonte da vida. Então, é uma coisa que eu penso que Deus levanta. Tem gente aí fora que só vai ouvir quem está tendo um sucesso. Eu só me converti porque quem falou de Jesus para mim foi hoje é meu irmão, meu amigo e irmão, o pastor Rodrigo, do Bola de Neve de Mogi. Mas ele andava de skate igual eu, não andava nem menos, ele andava igual. Quando ele veio puxar papo comigo, cara, eu quero te ouvir. Não, atleta, eu não vou ouvir qualquer um, não vou ouvir um prego falando. E às vezes Deus levanta pessoas para chegar num nível de impacto que algumas pessoas não vão ouvir. Tipo, pessoas normais. Tem alguns níveis que vão ouvir pessoas de sucesso. E se essas aqui guardarem o coração, uau, o impacto é global, entendeu? Desde pequenos até grandes. Bigard, mais uma. Vamos lá. Bomba agora, bomba. Irmão, põe seu dedinho aí no compartilhar e compartilha agora que eu vou soltar uma bomba aqui. Quer ver como o pastor Bigard vai resolver? Posso falar? Compartilha aí primeiro, compartilha aí, vamos subir isso aí. Ó, já está disponível os links para a compra dos livros. Ó, os meninos vão colocar aí nos comentários, vai estar também no nosso feed. Tem um link para o Excelência na Liderança e outro link para as estações do líder. E tem um link para você comprar os dois de uma vez só. Amém? Já vai estar aí disponível para você já. Bigard, tatuagem. Sim ou não e por quê? Vamos lá. Para quem não me conhece, eu trabalhei 14 anos com grafite. Eu sustentei a minha família com desenhos. Então eu chegava em escolas, pegava um muro branco e eu desenhava, e eu desenho bem. Então eu desenhava e pintava paredes assim, fazia painéis enormes e eu vivi 14 anos com isso. Em outras palavras, eu amo desenho, amo arte. Por mim, eu teria meu corpo todo tatuado. Eu, Marcelo Bigard. Mas se você ver, eu não tenho nenhuma. Por quê? Porque eu acredito numa coisa muito forte. Tá? Não estou agora generalizando, você perguntou pra mim. Agora eu tô como... É a sua opinião. É a minha Nós opinião. queremos ouvir a sua opinião como dentro da sua experiência, da sua formação, da sua crença, daquilo que você acredita, daquilo que você entendeu, da luz que você tem na palavra, na sua relação com Deus. É exatamente isso. Então, o que eu creio? Eu creio que nós temos o Espírito Santo e que nós temos acesso a Ele. Então, eu amo arte, por isso que eu dei o feedback da arte. Eu amo. Gente, eu já parei na frente de pessoas com algumas tatuagens que eu já tirei foto. Tem um cara que treina lá na minha academia que tem uma tatuagem na perna dele que toda vez que ele tá treinando eu olho e falo, cara, que tatuagem linda. Tem tatuagens maravilosas. Desenho muito bem feito. Perfeito. Arte. Mas quando eu oro, Deus, eu posso fazer, eu não sinto paz. Mas eu tenho pastores, a gente tem pastores que já fizeram. Talvez hoje não façam mais, mas que já fizeram. E crentes. Então eu não julgo, mas você fala, Biga, você faria? Eu não faria. Você incentivaria alguém a fazer? Não, porque muda. Quando eu era novinho, eu tinha 13 anos, e eu comecei a andar de skate, tinha um desenho de uma marca americana que eu falava assim, cara, eu quero fazer esse desenho, eu ia fazer. E meu pai me proibiu, falou, não vai fazer. Só que hoje, se eu tivesse feito aquele desenho, eu falo, desenho horrível, porque as coisas mudam. Então, eu não faço, porque quando eu oro, eu não sinto paz para isso. Então, nós temos o Espírito Santo. Agora, quando eu era novo, e alguém dizia assim para mim, você não pode fazer isso, aí eu ia e fazia. Porque era para criticar. Quando você joga a bomba no colo da pessoa e diz assim, você tem a responsabilidade, vai diante de Deus, aí não é um amuleto, o pastor deixa, o pastor não deixa. Você conversou com Deus e Deus te falou. Então se ele te falar não, cara, você não está falando comigo, você está falando com Deus. É o que eu uso. Quando eu oro, aliás, agora eu nem oro mais, porque eu já senti, faz anos, de que eu não tinha aqui para esse ramo. Contudo, eu amo desenho. Então, nós temos a liberdade? Temos a liberdade. Eu posto todas as coisas, como que é aquela do lícito? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, né? Pra mim não convém. Mas tem pessoas que trabalham com o meu lado que, quando o cara chega, as portas se abrem porque, nossa, cara, você fala a minha linguagem. Então eu creio que Deus usa tribos. Eu creio que Deus usa pessoas com determinados jeitos, estereótipos, que entram em lugares aonde eu não entro. No meio do atleta. Então, por isso que eu não estou dizendo é certo ou é errado. Eu estou dizendo que eu, como Marcelo Bigard, que amo desenho, que amo arte, não faço, porque quando eu oro, eu sinto de Deus assim, cara, não faça. Pastor,
Bigardi, o Bola é uma igreja feita para jovens? Não, ela é uma igreja feita para o reino. Então o que eu quero te dizer? Qual é a grande diferença? Qual é a grande diferença do Bola? Geralmente, a maioria das igrejas, os pais se convertem e levam os filhos. No Bola acontece o contrário. O filho se converte e o pai fala, caramba, olha a mudança dele. Então, o que acontece? No começo das igrejas Bola de Neve, a maioria é jovem. Porque é o nosso jeito, é o nosso impacto. Nós falamos, a gente não força para falar do jeito que eu estou falando, eu não estou forçando, eu estou sendo eu aqui. Uau, então, isso aí. É natural, eles vêm. Só que conforme o tempo vai chegando... Chega de ministro fake. Sim. Natural, isso aí. O que acontece? Conforme a galera vai chegando, os pais vão vendo a mudança. Então, por exemplo, eu já pastorei uma igreja que eu fiquei, 2 igrejas que eu fiquei 1 ano só cada uma, e a minha eu tô há 13 anos. O que eu percebi? Que depois de uns anos, começam a vir os pais, começam a vir os avós, então vai hoje, eu tenho 4 cultos no domingo. O meu primeiro culto, nós chamamos de Bola Master. É um culto com teclado, músicas mais baixas, só teclado, muita música mais antiga. Sabe quem é que vai lá? Quem? Avós, vovôs e vovós. Mesmo? Cheio, porque eles dizem assim, eu não quero... Quero imaginar seu avô sentado na frente de um púlpito que tá uma mancha. Esse é o vovô mais top do Brasil, é isso aí. Por isso que eu tô te dizendo que assim, isso não acontece no começo. Porque no começo quem vai? O neto. Gostei, só que o neto vai mudando de vida, aí o vô vai, muitas vezes se converte, tá ali, e aí o que nós tivemos? Meu apóstolo falou assim, tá na hora da gente começar a ter um culto pra eles. Por quê? Porque os caras não vão ficar no culto do domingo à noite, na muvuca, na galerona, com som alto, então vamos fazer um culto só pra você, por respeito, fizemos, 8h30 da manhã, das 8h30 às 9h30. Meu irmão, 9h30, acabou, é 1 horinha de culto. Daí das 10 ao meio-dia, já é um culto mais cheio, já é um culto normal. Daí você vê misto. À tarde tem outro culto, 4 horas, 7 da noite, a galera. Tem vários vovôs que vão à noite. Que são os caras que falam, não, eu quero estar no meio da galera. Mas você vê hoje cabelo branco no meio, você vê uma igreja normal. Porque passaram os anos e viram os frutos. E o que eu costumo dizer? Que o fruto que vem de Deus, ele permanece. Glória. Quando eu cheguei aqui, eu recebi muita crítica. E eu falava para alguns pastores, cara, dá tempo ao tempo. Se eu não sou de Deus, daqui a pouco vou embora, vai acontecer alguma coisa. Mas se eu sou de Deus, vai vingar. Quando eu fiz 10 anos, um pastor de uma igreja aqui, muito meu amigo, ele falou, Biga, quando você fizer 10 anos na cidade, você vai ver a diferença que vai ser. Quando eu fiz 10 anos, parece que virou uma chave. Do governo olhar para a igreja, da prefeitura olhar para a igreja com respeito. Das pessoas olharem e dizerem assim, opa, não são mais aventureiros. Uau! Os caras estabeleceram. E aí é lógico, você vai na igreja e vê. Por isso, tudo isso para responder a pergunta, não é feita para jovens. Ela é uma igreja feita para a família, que começa com os jovens e aí a família vai vindo. Então hoje a gente tem ministério para casais, ministério para noivos, ministério... Meu irmão, do bebê, eu tenho aquele desenhos animados lá do Biguinha, né? Do bebê ao senhor de idade, Bola de Neve alcança todo mundo. Mas nós temos o nosso jeitão. Até o nosso culto, Bola Master, tem um jeitinho um pouco diferente. Biga, onde fica o Bola de Neve aqui em Curitiba, para quem está vindo de fora e quiser fazer uma visita? Cara, vai ser muito legal receber tua visita. Então vamos lá. Nós estamos no Boqueirão. É o primeiro... Teve gente que disse assim pra mim, pô, Biga, é o último bairro da cidade, depende do ponto de vista. Pra mim é o primeiro bairro vindo do aeroporto, entendeu? Você chega do aeroporto, primeiro bairro é o Boqueirão. Avenida Marechal Floriano Peixoto, 9853. Cultos, quarta-feira, às 20 horas. Sábado, 20 horas. Domingo, 8h30, 10 da manhã, 4 da tarde, 7 da noite. Vai ser um prazer te receber. Tem um telefone de contato para quem quiser pegar informações sobre a igreja? Tudo? 41 3077 5533. De novo? 41 3077 5533. Deixa eu abrir até um parênteses. Entra no nosso canal nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, Bola de Neve Curitiba, que o pessoal da nossa comunicação, meu co-pastor, o pastor André Marques... O Rodrigo já colocou no telefone aí nos comentários. Ali, pessoal. Vai lá. Eu tenho um pastor que trabalha comigo, o André Marques, o Sal, e ele é diretor de artes e cuida da minha comunicação. Nosso Instagram é lindo, pastor. Glória a Deus. Lindo. Fiquei sabendo de uma competição não, de uma pesquisa que teve. Não sabia disso, tá? Certo. O menino que cuida lá pra mim falou, que cuida abaixo desse pastor, falou, Bigardi, a gente entrou aí, colocaram a gente numa pesquisa de redes sociais e igrejas mais influentes do Brasil. Nós ficamos em terceiro lugar, Brasil todo.
Glória a Deus, Então, parabéns. tá bem bonita assim nossas redes sociais, vale a pena ir lá dar uma olhada. Rodrigo, já tá aí o link dos livros? Sim. Ó, As Estações de um Líder, de R$19,90 por R$13, irmão. Não pode perder, o link já tá aí nos comentários, tá aí no nosso feed também. Ó, Excelência na Liderança, Pastor Marcelo Bigardi, R$13. Pastor, eu sei que o senhor tem que ir embora, preciso fazer mais 2 perguntinhas, eu não posso sair daqui sem elas. Mais uma, bomba! Compartilha isso aí, meu irmão, que vem a bomba. Pastor, álcool e crente, combina? Aí você pegou num assunto que aí a gente é mais radical ainda. Porque a pessoa olha pro Bola de Neve e fala assim, cara, lá eu vou aprontar. Eu vou chegar lá, eu vou zoar. E aí chega lá e se assusta. Nós temos um chamado muito forte, assim, com todos os tipos de pessoas, mas essa galera que ninguém quer, apesar que hoje todo mundo quer e todo mundo tá evangelizando, as igrejas estão crescendo. Mas teve uma época, quando o Bola começou, que ninguém queria essa galera drogados, e a gente ia na boca do inferno pegar esses caras. Eu tenho pastores das nossas igrejas, pastores que chegaram bêbados na igreja. Teve pastor que eu falei assim, cara, eu ainda fumo, posso entrar? Eu falava assim, cara, fuma no portão da igreja, só não fuma aqui dentro, mas entra. Acabou de fumar, entra. E os caras se convertiam, porque eles eram expostos à palavra, alguns não se convertiam na primeira vez, se convertiam na segunda, mas se convertiam, porque eu sei o poder da palavra de Deus. Então eu nunca ia falar assim, não deixa de vir, primeiro pare de fumar, pare de beber. Só que nós, como igreja, temos uma postura. Qual é? Eu sei que eu sou um exemplo. Então, se alguém da igreja me vê fazendo alguma coisa, ele vai dizer, pô, se o meu pastor faz, por que eu não posso fazer? Agora, vamos lá, gente, eu nunca tive problema com álcool. Eu nunca tive problema com droga. Eu nem sei falar essa linguagem, porque eu me converti cedo, eu era do esporte desde 13 anos, meu negócio sempre foi esporte. Então, eu não sei falar isso. Então, pra mim, não tem problema nenhum eu ter uma cerveja em casa. Só que, vamos lá, não edita isso e fala, ah, o Bigardi falou que pode. Escute, pega a ideia inteira, tá? O contexto. Pra mim não dá problema, mas se um irmãozinho que acabou de beber, de sair da bebida, ou largou, vai lá, 1 ano, me vê tomando uma sem álcool e diz, ah, o Biga pode, aí eu também vou. Nós tivemos uma experiência agora de um irmão que estava 6 anos livre de drogas. 6 anos. Pastor, 6 anos. É muito tempo. É bastante tempo. E foi fazer um happy hour com os amigos e resolveu abrir e tomar uma cervejinha. Oh, Não. Sumiu. depois de 6 anos, livre. Sumiu. Tá na boca, a gente tá orando para que ele volte, deixou assim, a gente tá triste, porque é um cara Meu muito Deus. chegado. Porque ele abriu uma brechinha pequena, para mim não tem problema. Então qual é a nossa visão? Aí é visão mesmo rachada, estampada. Nem bombom de licor. Nem bombom Nem de bombom de licor. Por quê? Porque Escutou aí, crente? Porque eu não quero que você um dia, depois que cair, fale assim, ah, eu vi o fulano. Então, na nossa ideia, cara, não dê esse mau exemplo. Pô, pastor, mas eu conheço uma igreja que bebe, é cada um com a sua visão. Eu falei 45 minutos sobre visão. A nossa visão, nem bombom de licor. Uau. Vamos para a última pergunta aqui do pastor Eduardo Reis. Sexo antes do casamento, pastor Bigardi. E aí? E aí? Vamos lá, gente. Sexo é uma aliança, ok? Às vezes as pessoas falam assim, é fácil você falar porque você já está casado. Os caras falam isso, né? Mas vamos lá. Queridos, eu vivi no meio do skate. Eu vivi no meio, eu era atleta profissional, então, aonde eu chegava, eu e os meus amigos... Você viajava competindo? Viajava, fui pra Mundial, tudo, a gente... Uau, aonde? Brasileiro, Mundial onde? Que na país? Áustria, 2 vezes Na pra Áustria. Áustria. Então, Legal. assim, eu sei, e antes, porque quando eu fui pra Áustria, eu já era crente, tá? Eu já estava casado. Mas campeonatos brasileiros Você aqui... foi alcançado pelo evangelho no campeonato, esporte? no campeonato de skate. Olha que legal, né? A importância de nós termos esportistas, músicos, né? Para Sim. alcançar os iguais, né? Aí o que acontece, pastor? Eu casei virgem. Uau! Foi fácil? Claro que não, cara. Eu Você tava casou com quantos anos, Casei com Bigardi? 24. 24 anos e virgem. Virgem. E Uau. assim, agora você fala, Biga, foi fácil segurar? Claro que não, cara. Eu sou homem. Claro que não. Mas diversas vezes eu tive que falar, Deus, eu vou pagar um preço, porque a minha carne desejava
Cara, e eu tinha que... Teve dias assim, de namorada, de eu ir embora pra casa, e eu falava, cara, eu sou muito burro. Porque a minha carne falava, por que você não ficou? Mas algo dentro de mim dizia, vai valer a pena. Hoje, o que eu vivo como ministério, como igreja e como casamento, é uma honra, sabe? Eu olho o poder da aliança com Deus. Então, eu sei que muitas pessoas dizem, pô, mas eu já pisei na bola. Aí é o poder do arrependimento. Deus, eu não sabia, o povo perece por falta de conhecimento. Então, quando eu posso dizer, e quando eu falo na minha igreja, se o cara conseguir se segurar, se o cara disser, Deus, eu vou ser fiel nisso, até o momento certo, meu irmão, o momento certo faz a diferença. Porque às vezes você pode transformar algo bom, um sonho de Deus num pesadelo. E como é que eu transformo um sonho de Deus num pesadelo? Toda vez que você antecipa aquilo que é teu por herança antes do tempo, você transforma em pesadelo. A Bíblia diz que, como que é aquele versículo da herança? A posse antecipada da herança no fim não vai ser abençoada. É isso que diz. Então, o que acontece? Toda vez que você toma posse de algo que você teria na frente, você acaba perdendo até o que tem. Então, Adão, ele não se contentou com o jardim inteiro. Ele quis a árvore. Ele perdeu o jardim. Davi não se contentou com as mulheres que ele tinha. Ele quis a que não era dele. Ele perdeu a paz na família. Então, assim, pastor, eu vou fazer, não estou nem aí. Ótimo. A Bíblia fala que você pode fazer o que você quiser. Mas no final da sua vida, Deus vai pedir contas de cada detalhe. E uma hora ele vai dizer assim, cara, você tomou posse de algo que não era hora de fazer. Então, pastor, como a gente trabalha com muita gente louca na igreja, vou contar uma história. Certo. De um cara que já estava casado, entre aspas, casado, já estava morando há anos com a sua namorada, e aí ouviu esse ensino. Falou, cara, eu tô errado. Falei, cara, você vai ter que casar, né? Pelo menos fecha aí a brecha e tal. Falou, vou fazer certo. De hoje, até eu assinar o papel, eu vou ficar em santidade com a minha esposa. Chamou ela, os dois tinham se convertido, amor. Eu não sabia, me perdoa. Já tinha um filho, já. Daqui até assinar o papel, a gente vai consagrar um momento que a gente não sabia para Deus. O que ele não sabia é que o documento dele estava com problema. E ele ficou 8 meses sem poder casar. Uau! Meu irmão, esse cara falou que ele subia pelas paredes, parecia uma lagartixa, assim, desesperado. Mas como valeu a pena ele dizer, Deus, eu errei, tudo bem, me perdoa, mas eu vou ter um momento para sarar isso. E como Deus sarou o casamento dele. Então eu acredito que o sexo é uma herança de Deus, é bom demais, mas feito na hora certa. A herança tem que ser dada na hora certa. E quando ela chega na hora certa, a Bíblia diz que a bênção do Senhor não carrega dores. Se fosse tão bom, se fosse não bom, bom é, porque o pecado também é bom na hora, né? Mas se fosse tão, como que é a palavra? Já estou começando a ficar com sono. Se fosse lícito, não traria o peso que traz. Uau. Por que depois que você casa, você faz a coisa que você fazia antes sem peso? E aí eu entro num outro assunto, posso entrar aqui? Deve. Que é à vontade. Que domínio próprio. Vamos lá. Meu pessoal aí da madrugada, agora que eles estão começando a chegar. Por quê? Mas vai ficar gravado, eles vão assistir depois? Vou assistir depois, Legal. vai ficar gravado. Por que, pastor, que a gente descobre os nossos órgãos sexuais na adolescência, que a gente só vai poder usar no casamento? Não era mais fácil a gente descobrir na lua de mel? Casei e de repente, cara, que é isso? Vamos lá. Seria muito mais fácil. O que Deus está querendo nos ensinar? Ele está querendo ensinar desde a adolescência um dos maiores poderes de livramento do ser humano, que é o tal do domínio próprio. Então na adolescência ele está dizendo, você tem isso aí, segura a onda e não usa. Porque quando você consegue manter a sua santidade na adolescência, a tentação nunca vai acabar, pastor. Não é porque você casa. Você casa, nunca mais vai ser tentado. Quando você é jovem, quando você é solteiro, a tentação... Você foi aperfeiçoado. Porque qual é a questão? Quando você é solteiro, a tentação é fazer sexo. Mas quando você casa, a tentação é não fazer sexo. Ou trair, fazer sexo com outra pessoa. Você sempre vai ser testado e tentado pela vida. Aí a pergunta é, quem desenvolveu o domínio próprio lá atrás vai ter mais facilidade para dizer não agora. Então, sou completamente contra o sexo antes do casamento. O senhor disse, quando o cara, o senhor sempre referiu-se, dando exemplo aí, se referindo à figura masculina ou ao gênero. O senhor acha que para a mulher é mais fácil?
Não, hoje tá até mais difícil, né? Porque hoje as meninas que dão em cima dos caras, né? Tá meio Mudou, né? Um pouco as coisas. Tá, os dois lados. É difícil para ambos. O domínio próprio tem que ser praticado em ambos, porque o ataque não tá só nos homens. Foi essa época, hoje é em ambos. Mas a arma é uma só. Domínio próprio te ajuda. Meu irmão, livra a sua alma do inferno, né? Amém. Preparando para ir embora, pastor, fala só mais uma vez do livro. Já tem aí o link, né, Rodrigo? Nossa equipe já está com os links aí preparados, as pessoas já estão comprando. Poxa, R$13 também, meu irmão? Tá de brincadeira. Um livro desse, pastor, tinha que custar no mínimo 30. Com certeza. Entendeu? R$13. E, não, essa aqui eu vou deixar para outro dia, porque já está com sono. E o homossexual não vai dar para falar hoje. Mas qualquer dia, vamos convidar o pastor Bigard para voltar para nossa live, para ele falar sobre isso. Mas se quiser falar um pouquinho, a gente entra no assunto e vaza. Ixi, bora então. Ah, gostei. Homossexualismo, pastor. Querido, agora eu não vou falar, eu não vou entrar na questão da pessoa achar certo ou achar errado. Eu vou falar o que a gente trata quando chega na igreja, tá? Certo. Pô, sou homossexual, quero ir pra igreja. Posso ir? Pode. Quero frequentar a igreja. Pode? Pode. Nós nunca vamos pedir pra uma pessoa mude primeiro por fora pra depois você vir pra dentro. Uau! Mas, de novo, quase não. Nós nunca vamos pedir pra uma pessoa mudar primeiro a sua aparência antes de mudar de dentro. A mudança é de dentro pra fora. Ok? Então a gente vai liberar? Sim, claro. No Bola de Neve tem até essa visão. Cara, vem do jeito que você tá. Só que tem um detalhe que as pessoas não falam. Dizem, o Bola de Neve é liberal, tal. Legal, pode falar. Contudo, as pessoas não falam o depois da vírgula, que a gente fala para as pessoas. Você quer vir como você está? Sim, quero. Legal, pode vir, você vai ser bem recebido, vai ser bem-vindo. Ninguém vai ficar assim, não encosta, não conversa com ele. Contudo, se abra para mudança. Você vai ouvir verdades, você vai ouvir a respeito. Nós não vamos atacar a pessoa, mas vamos expor ela a palavra de Deus. E a Bíblia, como todo mundo que como está ali. Todo mundo. Só que assim, a palavra transforma. Vai chegar uma hora que o cara vai dizer... Por exemplo, nós tivemos um caso agora, há pouco tempo, de um menino que chegou lá, uma moça. Sério? Moça, todo corpo de moça, cabelo comprido, tudo. E chorando, adorando a Deus. A gente olhava e dizia, cara, como isso? Mas a gente sabia que Deus estava transformando. Chegou um dia que essa pessoa me mandou uma mensagem. Cara, Deus falou comigo, cara. Se você encontra com ele agora, você não fala que era uma moça. Mas ninguém o obrigou. Nós o amamos, o respeitamos e dissemos, se abra para a mudança. E a mudança começou de dentro para fora. Ao ponto dele dizer, chega, cara, eu não aguento mais essa vida. Então, mas o cara vai te processar. Não fui eu que obriguei, eu só expus a palavra. E ele, de dentro para fora, disse, eu quero mudar. Então eu creio no poder da palavra de Deus. Conhecereis a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus falou. E a verdade vai te libertar. Como é que a verdade vai libertar uma pessoa se a pessoa não for aceita para assistir um culto? Agora, vamos lá. Quem é que ministra essas pessoas? Opa, aí é outra questão. Eu nunca fui homossexual. Eu não sei conversar com esse tipo de pessoa. Mas eu tenho na minha igreja gente que sabe falar. Então nós temos um ministério à parte, que eles se encontram uma vez por semana e aí eles rasgam o verbo. Uau! Aí é conversa, aí o bagulho é doido, entendeu? Tem um ministério para trabalhar isso, né? Com prostituta, com homossexual. Como se chama? Gente do Bola que tá assistindo aí. Como? Escarlate, Cordão de Escarlate. Ah, o lá da Raab. Vê lá, vê se é isso mesmo, vocês que estão aí no Bola. Cordão de Escarlate digita aí. é o da Raab, que pôs lá no muro de Jericó. Cordão de Escarlate. Ministério Identidade. Desculpa, é o Identidade. Identidade. O Cordão de Escarlate é o... Tem os dois. Um trabalha com prostitutas e coisas assim. Então, e o do Cordão de Escarlate deve ser da prostituta, que é da Raab, lá do muro de Jericó. Obrigado, Dani. Identidade é por gêneros. É isso, por gêneros. Cara, eu nunca fui. Eu não sei o que eles conversam, mas eu tô vendo os caras serem mudados. Exato. Outro dia alguém falou pra mim assim, esse negócio isso não precisa de cura, isso não é uma doença. Pô, relação sexual antes do casamento também não é doença. Quem tem sexo antes de casar não tá doente. Quem bebe uma cervejinha ou toma aí um vinho não tá doente. Mas essas pessoas precisam de transformação e são transformadas. Então, a transformação ocorre. Não estou falando de cura, estou falando de transformação. É diferente. E transformação porque a pessoa entendeu que precisa ser transformada. Porque essa falsa ideia de que a igreja obriga as pessoas a fazerem as coisas, a igreja não obriga ninguém a nada. É que as pessoas, ao entrar naquele ambiente, elas são como nós fomos, elas também são tocadas. Deus fala com elas também da mesma maneira que falou com a gente. Como uma mensagem que o pastor Bigard recebeu. Olha, Deus falou comigo. E aí, meu irmão, depois que Deus fala,
acabou, é transformação geral. Eu costumo dizer que é uma metamorfose, né? Aliás, aquele texto da Bíblia que diz, sede transformados pela renovação da vossa mente, transformados aí vem de metamorfos. De onde vem a palavra metamorfose? É aquela lagarta que virou borboleta. Quem não observou o processo jamais diria que a borboleta foi uma lagarta. Agora entenda, esse processo é na vida de todos nós. Sim. E o crente acaba que ele vive esse processo e ele não vê, como o pai que está vendo a criança crescer todo dia, não percebe que ela cresceu, mas o parente que vem visitar fala, sim, nossa, como cresceu esse menino? E eu costumo dizer isso, que a gente só vê isso quando a gente vai evangelizar outros. Porque aí você chega lá e pega um cara igual aquele que fumava. Sim. Aí você vai acalmar o cara, porque às vezes o cara quer ir embora da igreja e não quer participar porque fuma, fica com vergonha. Entendeu? Aí você fala, calma, é assim mesmo. Vamos orar, vamos insistir. Quando eu fumava foi assim também, foi difícil de deixar. Aí o cara olha pra sua cara e diz assim, não consigo te ver fumando. É que a lagarta já foi tão transformada que ninguém pode dizer que essa borboleta um dia foi uma lagarta. É um processo de transformação tremendo, poderosíssimo. Olha, que bênção e que honra ter o pastor Bigardi aqui conosco. Eu vou pedir para ele falar um pouquinho do livro, mas eu gostei muito, viu? Glória a Deus. O senhor não fugir do confronto e enfrentar aí e responder sobre essa questão da homossexualidade, que é uma coisa tão polêmica, né? Ó, você viu o cara falando ali, ó, um antes, que ele falou que o Adriano, que ele veio do samba. Certo. E aí chegou na igreja, você ver assim, em relação a você abrir a igreja para todos os níveis, né? Ele chegou e falou assim, Bigardi, em Curitiba tem um cenário de samba muito forte. Eu não sou do samba. Eu falei, sério? Esses caras evangelizam gente, cara. Chega igual de rodo na igreja. Os caras têm um grupo de samba, já abriu o culto de domingo para eles fazerem louvor em samba. A gente sentia a presença de Deus no samba. Então, Deus transforma? Claro que transforma. Tudo é de Deus. É as pessoas que deturpam aquilo que Deus criou, né? Então, glória a Deus. Amigos, irmãos e irmãos em Cristo, R$13 é uma brincadeira. Mano, é capaz de não pagar nem pensão, porque assim, ó, eu já vi aqueles livrinhos ruins, sabe? Que o cara manda em qualquer garrafa. Aqui não, mano. É alto relevo, o negócio é bem feito, tem qualidade. R$13 o livro. Excelência na Liderança, pastor Marcelo Bigardi. Ó, As Estações de um Líder. As Estações de um Líder. Pode dizer o nome das pessoas que estão aqui com você? Ó, esse livro foi escrito, então, por mim, pela minha esposa, pelo pastor Fábio Okazaki, ele é pastor do Bola de Neve da Fazenda Rio Grande, uma igreja que cresceu bastante lá, está com quase 1.000 pessoas. Diogo Rojas é pastor da igreja Bola de Neve de Londrina, está com quase 2.000 pessoas, aliás, passou já de 2.000 lá em Londrina. Pastor Roberto Fest, ele é o pastor do Bola de Neve de Maringá, ele também está quase chegando lá a 1.000, a igreja está crescendo demais. E o pastor André Silva é o pastor do Bola de Neve de Colombo, também chegou a 1.000 pessoas já ali. E com a gente, com uma igreja aqui grande. Ou seja, quando você aprende sobre liderança, as pessoas... Eu vou até te dar um exemplo. Nós temos uma igreja em São José dos Pinhais que está a 800 metros da minha igreja. Então, se você pega a calçada da Marechal Floriano, sai andando, atravessa o viaduto ali, o viaduto para São José dos Pinhais, você vai dar de encontro com uma outra igreja que está cheia, do lado da minha. Por que a minha não esvaziou de gente para lá e por que a dele não deixou de crescer com gente que veio para cá? Porque quando você sabe o que você está entregando para o povo, quando você cresce em liderança, a pessoa se identifica com o líder. Então pode ter uma igreja colada na outra, não vai ter problema, porque o pastor sabe o alimento que ele está dando. Isso aí eu fiquei espantado. Quando ele me mostrou a outra bola de neve que fica assim, é cruzar uma ponte, mano, pertinho, quase grudada, aquilo ali eu fiquei espantado. Outra coisa que me espantou também, eu não te falei isso, vou falar aqui agora, foi que outro dia eu cheguei lá de surpresa para falar com ele, cheguei um culto que estava acontecendo, e eu entrei, ele estava pregando, a igreja estava lotada, e eu fiquei impressionado com a atenção das pessoas para a palavra, as pessoas anotando, focadas, prestando atenção, e a gente pensa que a igreja é de jovem, a gente pensa, então, uma visão totalmente errada. Mano, parabéns. Glória a Deus. Parabéns por aquilo que eu vi ali. Eu sou apaixonado pela palavra, creio que o momento da palavra é um momento de reverência. Eu cheguei lá, aquela multidão de gente, naquele espaço tão grande, todo mundo focado, todo mundo prestando atenção, sabe? O pastor se movimentava, os olhos das pessoas se moviam, estava todo mundo ligado. Então é algo muito espetacular, você vê uma igreja assim, com esse coração, com esse desejo de Bíblia, de palavra, de revelação. Se vocês viram aí, o pastor ensina muito, prega muito. Amém? Quando você estiver em Curitiba, vem fazer essa visita aqui no Bola. Vai ser uma grande bênção.
Pastor Marcelo Bigardi, obrigado. Honra, cara, ter você aqui. E volte sempre. Pode deixar, tamo junto. Volte sempre, vai ser sempre uma honra receber você aqui. Deixa eu fazer um convite para você agora. Vai lá, pastorzão. Deixa eu fazer um convite para você. Vou até pegar a cadeira do chefe agora. Deixa eu fazer um convite para você. Um beijão também para todo mundo aí do Bola de Neve, de todo o Brasil que está acompanhando aí o pastor Marcelo Bigardi aqui na nossa live, viu? Obrigado pela sua presença aqui na nossa live, na nossa página. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família e que Ele realize todos os teus sonhos aí para 2018, tá bom? Deixa eu dizer uma coisa, nós temos um grupo de mentoria fechado aqui no Facebook. É um grupo fechado de mentoria, amém? Chama Liderança 360, onde eu e meus amigos convidados falamos sobre... Eu particularmente só falo sobre a palavra, amém? A minha mentoria é de como estudar a Bíblia, de como alcançar a revelação sobre certo tema, o entendimento sobre isso, sobre aquilo, né? O meu ministério, a área do meu ministério é ensino, amém? Mas eu trago outros para falar sobre família, sobre igreja, sobre vida financeira, sobre inteligência emocional, e assim vai ser. E lá dentro nós temos ainda uma plataforma fechada, fora das redes sociais, do Facebook e tudo. Se você quiser participar também, você pode fazer parte, que é um clube, amém, de mentoria que nós temos lá dentro do Liderança 360. Você pode ter mais informações, e aí temos uma mentoria mais profunda na palavra e tudo. Eu e outros amigos que eu convido sempre. Agora, preste atenção, outra coisa, tem muita gente perguntando aí como comprar o livro. Tem um link sendo colocado aí nos comentários, tem um link, está fixado, o link está fixado aí no final dos comentários, está fixado o link, tá bom? Mas também, na hora que acabar a live aqui agora, vai estar no nosso feed de notícias aí da página, tá bom? Nós vamos colocar aí no feed também. Vamos colocar também no feed da página Segredos do Reino, tá bom, Lucas? Também na Escola do Reino, porque eu quero muito levar o pastor Bigardi na Escola do Reino, eu quero que os alunos da Escola do Reino conheçam o pastor Bigardi. Também nós vamos colocar lá no grupo Liderança 360, tá bom? E você vão poder adquirir o livro nas próximas 24 horas, presta atenção, nas próximas 24 horas, hoje é dia 24, Lucas, é isso? Sábado, dia 24, que hora é agora? São 11h32. 11h32. Então, nas próximas 24 horas, você vai poder comprar o livro por R$13 cada um, amém? Mas depois de 24 horas, ele volta para o preço normal, que é R$19,90, tá bom? Um beijo grande a todos, Deus abençoe e espero você no Liderança 360, o nosso grupo fechado. Pede lá agora para ser membro e nós vamos te aceitar. Um beijão a todos, Deus te abençoe, fique em paz.